Olá, eu sou Adriana Helena, vice-reitora de extensão da Universidade de Fortaleza. Reafirmando seu compromisso com as artes, a Unifor apresenta o programa Conversa com Artista, uma produção da Divisão de Arte e Cultura e da TV Unifor. São bate-papos informais com artistas que participaram da 22ª edição da Unifor Plástica. As conversas passam por processos criativos e pelos desafios que as mudanças da contemporaneidade impõem à produção artística. As conversas também contam com a participação do público presente no Núcleo Diálogos, localizado aqui no Espaço Cultural da Unifor. O episódio de hoje, com mediação da professora e pesquisadora Luciana Eloy, traz a discussão de afinidades eletivas, dialogando com os artistas Felipe Camilo, Sérgio Gurgel, Andréa Dalólio e Nicolas Gondim, que focaram no processo da representação dos desafios pessoais através da arte e colocaram em perspectiva semelhanças afetivas entre artista e público. Boa noite a todas, a todos, todes. E eu queria, de antemão, já agradecer, retribuir o agradecimento desse convite, né? Que é muito especial para mim estar aqui, partilhando com esses 4 artistas sobre falas de processo de criação e da participação deles na mostra, né? Na Unifor Plástica, desse reconhecimento super importante deles estarem participando, mas também estarem aqui para dividir, para partilhar com a gente as experiências deles, o processo de criação em si, as expectativas deles enquanto artistas dentro dessa lógica de circuito de arte. Então, já nos situando aqui, e sem deixar de lhe agradecer, a Adriana, porque isso aqui é uma honra para mim, né? Aqui é o meu espaço de formação. Desse lugar que eu venho, Paulinha, que está aqui, a gente começou aqui nossa estrada nas artes visuais, na Belas Artes, depois artes visuais, depois fui para o mestrado e desde então nunca me desencaminhei mais, né? Ou me desencaminhei, porque eu acho que a arte encaminha e desencaminha, tá? Então, muito obrigada a vocês por estarem aqui. E sobre a mostra, né? Recentemente eu vim à mostra, eu tenho vindo sempre, porque eu venho trazendo turmas de alunos para a gente conhecer e dialogar. Eu acho que exposição é para isso, né? Exposição é para a gente adentrar, conhecer, extrair dali novas visões de mundo, novos pensamentos, né? Reflexões. E conhecer os artistas é um dado a mais, né? Porque quando a gente entra numa Unifor Plástica, a gente se depara com os trabalhos, não é? A gente se depara com uma organização, com uma estrutura, que é a curadoria. Não é? A gente se depara ali também com uma série de estratégias, de recursos, de visibilidade, de dar a ver a construção dos trabalhos, de forma que eles também partilhem o espaço e eles possam friccionar-se, né? Os trabalhos precisam estar ali em um conjunto onde eles reverberem visões, pensamentos, reflexões. Daí o nome exposição, né? Exposição é esse lugar plural. E vocês estão ali dentro de uma espécie de um espaço plural, né? De uma construção plural, que a curadoria nomeia, tematiza, para assim melhor comunicar um discurso, né? Um discurso curatorial. Mas um discurso curatorial é feito de ideias, de reflexões, de argumentos, mas deles, né? De trabalhos, daquilo que eles fazem na vida, daquilo que eles se propõem enquanto busca. O ser artista é um ser muito diferente, não é? Até hoje eu não sei dizer o que é um ser artista. Né? Como eles, eu também estou em busca de entendê-los. Mas o ser artista é um ser diferente, gente. É algo que a gente não pode articular enquanto profissão, porque não é uma profissão. A gente não pode articular enquanto uma definição concreta, porque ela não é concreta, não é? E o que nos resta, enquanto públicos, amantes da arte, que gostamos de arte, que nos interessamos de arte, é tentar conhecê-los para além das obras,
para além do que eles concretizam e materializam no mundo. E por isso que a gente está aqui hoje, para a gente conversar sobre processo criativo, de como a Unifoplástica, a 22ª Unifoplástica, alinhavou eles, né? Porque eles são selecionados para uma grande mostra bienal como essa, e já histórica no Brasil, faz parte de um circuito de bienais do Brasil, histórica que é, da década de 70, né? Como disse a professora Adriana, está introduzindo-se aqui também dentro dessa comemoração dos 50 anos da Fundação. Então, a gente está aí dentro de um circuito de comemorações e entender o lugar deles hoje na 22ª Unifoplástica, que traz esse tema, afinidades eletivas. Vocês já devem ter visto, né? Que tem esse tema que se constitui assim pelos textos da curadoria. E o que são essas afinidades eletivas? É outro lugar para a gente refletir. Será que eles estão ali por questões de afinidades? Ou será que o mundo atual hoje está tentando buscar sentidos que possam se aproximar por centelhas de afinidades, não é? Será que o trabalho do Felipe, do Sérgio, da Andréia, do Nicolas, nas suas singularidades, nas suas diferenças, que são, enquanto processos criativos e enquanto sujeitos, né, em subjetividades individualizadas e diferentes, podem ali dentro despertar, provocar afinidades, ou seja, aproximações, não é? Singularidades, diferenças e aproximações. Eu acho que é mais ou menos isso que a curadoria pensou, e pensou também dentro de que afinidades eletivas no mundo atual podem ser temas chaves, discussões chaves para a gente entender esse mundo tão complexo, toda essa complexidade que envolve hoje discursos sobre gênero, discursos sobre racialidade, discursos sobre memória, discursos sobre identidade, né? Sobre cultura universal, cultura contemporânea e cultura popular, tradições populares, que a gente está vendo muito aqui nessa Unifoplástica. Então, hoje, eu quero lançar aqui algumas questões para a gente pensar juntos, não é? Conheci bastante o trabalho de todos eles, como eu disse para vocês, e alguns deles, por exemplo, como o Serginho, né, a gente já tem um percurso aí juntos, uma aproximação, onde o Serginho foi dos grupos de estudos de artistas da Multiarte, de processos criativos, e eu e ele, a gente teve umas afinidades nessa época. A Andréia, já conheço a trajetória da Andréia, como é que ela vem se construindo dentro desse circuito. E aqui eu tenho dois artistas que eu estou passando a admirar, conhecer melhor o trabalho, e que hoje a gente vai explorar um pouco mais isso, tá, gente? Trouxe uma colinha, porque eu acho interessante eu não esquecer de algumas questões. E eu gostaria de começar com a Andréa Dalólio. Tá bom, Andréa? Né? Aqui tem um telão projetando imagens dos trabalhos, que eu acho que é legal para a gente fazer essa associação, né? 3 imagens do trabalho da Andréa. E, gente, falando sobre processo de criação, que é uma coisa que eu gosto muito, enquanto professora, né, eu não abordo a história da arte de uma forma linear, eu procuro trazer à tona os meandros dessa criação, porque o que a gente vê enquanto resultado, nenhum resultado é. Tá? Né? Se a gente for entender a lógica de processo de criação, que é uma lógica da invisibilidade, e é uma lógica da mobilidade. O artista não é estanque, ele é móvel, ele é fluido, e o processo dele é fluido. O processo dele é uma rede, né? Como diz a Cecília Almeida Salles, é uma rede de criação, onde diversas inferências vão acontecendo ali, em temporalidades diversas. Às vezes o trabalho adormece, vira arquivo, vai para a gaveta,
pode vir à tona de novo num outro tempo, num outro momento, numa outra conexão de sentidos. Então, o trabalho que vocês estão vendo aqui na Unifoplástica faz parte de um trajeto de invisibilidades. E, aos poucos, eles vão ganhando forma, né? Mas também vamos entender que eles ganham forma, participam de mostras e estão aqui. Como está o trabalho da Andréa, que ela nomeou de tecido espaço-temporal, essa imagem aqui do meio, né, Andréa? Então, pesquisando um pouquinho mais sobre como é que ela produz essas redes, essas tessituras, né, onde a presença do texto, da materialidade do texto é muito forte, e eu percebo, André, que no teu trabalho o fazer é uma dimensão muito importante, não é? A técnica, o fazer. Então, eu conformei uma certa pergunta aqui, né? Entendendo um pouco sobre como ela incorpora técnicas ancestrais, ela é uma pesquisadora de técnicas, ela vai lá na história, traz à tona aquela técnica e traz para o tempo atual ela, e trabalha dentro de um processo contemporâneo, né? De um artista contemporâneo. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente de como é esse lugar de pesquisa, de trazer à tona essas técnicas que são, como a cianotipia, né, como o tiar manual, e eu acho que tem até uma que é uma técnica japonesa que você aplica, coreana, que você aplica. Tá? E também a Andréa é um artista que transita na pintura, na cerâmica, na tecelagem, como vocês estão vendo, e eu acho que tudo isso aí está envolvido, né, nesse teu processo de busca, como artista e como criadora. Fala para a gente como é que, para além dessa técnica, desse aprendizado da técnica, né, você também vai costurando e alinhavando isso com tuas questões, que eu estou percebendo que tem a ver com memória, tempo, passado, presente e futuro, né? Como que é, Andréa? Olha, em primeiro lugar, eu quero dar boa noite, né? Realmente, assim, estou tão feliz, a casa aqui está cheia, e é sempre muito bom a gente ter esse espaço de fala, né? E agradecer a professora Adriana Helena, agradecer a Luciana, né? Assim, seu olhar para a minha produção. Fiquei super feliz quando eu vi aqui as obras, porque é uma trajetória, né? E é sempre muito bom quando a gente tem esse olhar estrangeiro para a nossa produção, para a nossa obra. Isso é muito rico. E realmente você foi em cheio dentro do que eu acredito no meu fazer, no meu processo. O fazer manual, ele é muito importante para mim. Eu defendo muito a manualidade como estar presente na produção. Então, é um prolongar do diálogo com a construção da obra. Eu vim de uma pintura que era muito gestual, era muito rápida, mas tinha um vazio dentro do processo e eu percebia que eu precisava conversar mais com a obra. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com as linhas, foi totalmente espontâneo, e eu conheci o tear manual e foi um encontro de outra vida. Porque quando eu conheci o tear, na primeira aula, eu já saí do curso com o tear que eu aprendi. Então, ele está comigo. Eu não consegui me separar mais dele, não consegui não ter ele dentro de casa, dentro do ateliê, porque eu precisava sentar nele, precisava desbravar, precisava descobrir. Então, a tecelagem ela surge muito aí. E eu gosto muito de pesquisar, eu acho que a gente, pelo menos o que eu sou hoje, dentro dessa linguagem dos dias atuais, eu bebo muito do passado. Então, eu busco muito olhar. E aí foi quando eu comecei também a trabalhar com a cianotipia e olhar, porque é mágico, não sei se alguém já fez cianotipia ou alguém conhece o processo, você vê a imagem sendo formada pela luz do sol, né? É um processo tão simples, ao mesmo tempo tão lindo, um processo químico, que também é encantador. E aí fui em busca também da técnica de estufar, né? De encher, porque aí o ponto ele ganha corpo, né, que é uma técnica de bordado que vai ganhando corpo, e aí eu comecei a pesquisar também. Mas, na verdade, eu tenho uma inquietação com o têxtil, né, uma ligação muito grande com as linhas, e é sempre um fio condutor. E aí, quando eu olho obras aqui de 2017,
acho, se eu não me engano, essa série de 2017, eu vejo que o que eu faço hoje, ela tem bebe do rastro do que eu já fiz, né? Ela vai ganhando corpo. E outra questão que também me incomodava muito, até ela ser estanque, né? Ela ficar presa dentro de si. E aí eu comecei a questionar suportes, questionar os materiais, questionar por que eu precisava trabalhar só com o que era tradicional. Então, eu coloco outros elementos também dentro do meu trabalho. E um questionamento mesmo, por que eu tenho que pegar o que já está pronto? Por que eu não posso construir? E aí eu comecei a construir os tecidos e depois comecei a desconstruir os tecidos também. É muito interessante perceber isso, até porque a Andréa está trazendo um site específico, não é? É uma instalação, e que ela vai dialogar com esses diversos materiais, Andréa. E aí também, achei interessante você falar, por que eu tenho que trabalhar com o que está pronto e eu não posso elaborar isso manualmente? E, ao mesmo tempo que tu elabora isso manualmente, também tu estabelece um diálogo com pintura, com escultura, não é? Com modelagem. Então, eu acho assim que é uma forma de pintar, né? É uma forma de construir, né? Tu vens da arquitetura e é uma forma de tu também elaborar e pensar o espaço, não é isso? O site específico ele é muito rico o processo, porque você está o tempo todo lá, pelo menos o meu processo. Eu estava lá, então eu acompanhei a montagem da exposição concentrada na minha montagem. Então, você vê o tempo passando pelas pessoas que passam, pelas obras que vão sendo instaladas, e você continua lá. Então, foi muito rico esse processo e sempre muito rico. E aproveitando, o tempo é um elemento... Total. Já que ele é um site específico. E foram 3 dias inteiros de montagem, né? Assim, e é um desapego também, porque eu sei que quando for, né, dia 10 de dezembro que encerrar, não vai mais existir essa obra. Ela vai existir, se ela for para outro lugar, ela vai ter outra forma, outro diálogo com o espaço, com iluminação, com as paredes, com o entorno, com os vazios. Então, sempre é um desafio, mas sempre essa relação mesmo de saber que ela tem um tempo de ocupar aquele espaço. Bacana, André. Então, obrigada, viu? E acho que isso ajuda também muito a gente a entender melhor o trabalho e o processo da Andréa, né? De pensar fazer, é um pensar fazer junto, né? E agora eu queria, acho que a próxima imagem, vamos ver, é ele, Sérgio Gugel. Serginho agora, como parte do seu natalício, né? Ele hoje faz anos, completa mais uma rodada, mais um ciclo de vida. Quero te desejar tudo de bom, de lindo na tua vida, porque tu é uma pessoa muito linda. Assim, o trabalho do Sérgio, precisa do Sérgio para falar para a gente. Ainda bem que eu sou mediadora, sou interlocutora, como para todos eles, né? Mas o trabalho do Sérgio tem essa dimensão que vocês podem estar vendo aqui, não é? Da eloquência. Tem essa dimensão de uma materialidade transbordante, não é? Tem essa dimensão do juntar partes do mundo, partes da vida, parte das histórias, das narrativas. Eu não vejo de forma nenhuma, assim, conhecendo o Sérgio, o trabalho dissociado da figura dele, o trabalho dissociado do próprio Sérgio, né? Não é metafórico para mim, não é simbólico. Eu entendo que tem uma dimensão simbólica em todo mundo aqui, em todos vocês, mas no Sérgio eu acho que tem uma dimensão corpórea, tá? Ligada à vida dele. É um trabalho que tem um dado de performance, né? Tem um dado de performativo, de como performar a vida através desse lugar de colecionar, de juntar coisas do mundo, de guardá-las, né? De garimpar coisas, objetos, memorabilhas, e que, ao mesmo tempo, para mim, só me vem essa ideia, queria que ele vai falar agora, de que ele está construindo e ressignificando as próprias histórias e vivências dele com as histórias de outras pessoas, de pessoas que são fundamentais para a concretude desse trabalho, para o pensar fazer do teu trabalho, que são essas mulheres muito presentes
não é, nessas narrativas visuais. Então, conta para a gente um pouco do que é esse menino lá de Acopiara, com essas histórias de velhas e de mulheres, de como elas constroem a dimensão física do teu trabalho visual. Bem, boa noite a todos, né, a todas e a todes. Eu não consigo começar a pensar no processo, né, assim, na verdade, eu nunca me identifiquei com essa palavra, né, de processo, porque não sei quando eu comecei a trabalhar também como artista visual, como alguém que transborda alguma visualidade ou algum pensamento ou algum questionamento, né? Eu gosto de enfatizar bem no lugar que eu vim, né? Eu acredito que o lugar que você vem, você também é transformado, você transforma aquele lugar, né? Então, o início que eu já comecei, o início do meu processo, que eu já pensei várias vezes, eu acredito que foi num episódio que eu vou compartilhar com vocês, né, de infância, né, no qual eu sou de Acopiara, Ceará, o sertão central do Ceará, né, vivi lá até os 18 anos de idade e desde pequeno uma família na sua maioria de senhoras já, né, de uma família matriarcal. Poucos, não tive primos, não tive parentes próximos da minha idade, então a minha relação com essa cidade era de buscar esse entendimento e de entender aquele lugar que eu vivia, né? Só que por conta da minha expressão de gênero, pela minha expressão de um feminino, né, do que foi colocado nas costas do feminino, né, eu não conseguia me integrar com esse sertão colorido, e esse sertão solar, e esse sertão das artesanias, da cor do sol, que vibra, né? A minha tentativa foi uma vez frustrante, mas me encaminhou para vários acidentes, né, que eu poderia chamar de processo criativo, né? Que foi uma vez eu me vesti de careta, de papangu, que aqui já conversa com o Nicolas, né, para poder fazer amizades, né? Então, eu fui para uma parte lá da cidade, que estavam os meninos jogando bola, e eu achei que iria fazer ali uma amizade, vestido de papangu, né? Mas, na verdade, aquela fantasia foi rasgada pelos meninos, teve uma agressão, e eu saí correndo. O primeiro lugar que eu encontrei foi a sala da casa da minha avó, que era uma sala escura, fechada por conta do sol, né? Então, eu comecei a viver ali atrás da cortina da casa da minha avó. Então, eu comecei a ver o mundo e me sentir acolhida dentro desse universo e ver o mundo através dessa cortina da casa da minha avó. E comecei a ficcionar esteticamente isso também. Então, assim, se existe um início do processo do meu trabalho, talvez foi esse acidente e esse conflito, né? Esse rastro de existir dentro de um ambiente, né? Que eu não posso fazer nada com relação àquele ambiente, né? Eu tinha que me defender, eu tinha que usar talvez eu tentei usar uma armadura, né, para enfrentar aquela realidade, mas aquilo me iniciou um processo de questionar algumas coisas, né? E me colocou um olhar também para essa questão da criança, né? Do que seria inocente dentro de uma criança, do que não seria inocente, né? E da questão do envelhecimento, né? Porque dentro dessa casa eu conseguia, por detrás, escondido, né, dentro dessas cortinas, eu comecei a ver que aquelas senhoras tão temidas e tão
rotuladas como a senhora tal, é uma senhorinha, e assim, que elas eram muito mais profundas, né? Que elas tinham muitos mais questionamentos e que elas tocavam em assuntos também polêmicos, que elas tinham uma opinião política, que elas tinham uma opinião sobre a cidade, que elas tinham uma opinião religiosa, e que elas eram pessoas também disruptivas, que elas podiam seguir uma religião, por exemplo, a católica, mas elas faziam a sua mandinga, elas faziam alguns rituais que tiravam ela desses rótulos, desses contextos. De tradição, né, do interior, que tem a mulher no interior. Então, eu acredito que essa cortina que eu fiquei atrás, esse nevoamento que a renda tem entre mim e o mundo, né, ela fez com que eu desfocasse, né, e não ficasse tão na definição do que é e o que não é, e ficasse nessa névoa. Muito interessante, porque tem uma coisa tão profunda assim, como eu estava falando, né, da vivência do Sérgio. E claro que o trabalho é simbólico, claro que a construção de um trabalho artístico, ele parte desses códigos, né, dessa elaboração de significados e de códigos. Mas a força dessas tuas vivências e dessas tuas narrativas, eu acho que isso é o que mais me impregna do teu trabalho, inicialmente, né, de um impacto, de um estranhamento, porque tem a força da matéria, da materialidade, desses espelhos, desses móveis, né? Já estou enxergando também cortina, que eu acho que teve uma exposição sua, que a Carol Vieira foi curadora, que tinha uma espécie de uma cenografia de cortinas ali, né, de cortinados e tudo. Então, já vem com esse dado, né, Sérgio? E aí eu queria que tu falasse um pouco dessa materialidade, de como é que ela se apresenta, porque não é só a materialidade, né? Tem uma ideia de suspensão, as coisas flutuam. Tem um dado do espelho, o espelho é um dado muito forte de subjetividade, né? De imagem construída e projetada ali. E o do fazer também, por conta do teu desenho, por conta da tua pintura, por conta dessa tua elaboração visual, que parte também muito de como tu executa as imagens, né? Como é que isso tudo é alinhavado no processo? Vamos chamar processo de criação, né? No processo de se deslocar, vamos dizer assim, no trabalho de ser um artista e de criar. Como é que é isso, a junção dessas partes todas? Eu acredito que a minha própria vida, assim, a forma como eu ando, a forma como eu me alimento, a forma como eu crio relações, a forma quando eu brigo com alguém, quando eu faço amizade com alguém. E eu digo isso que parece fútil, né? Assim, parece algo raso, mas todos os movimentos que a gente faz na vida, ela deixa rastros. A gente está deixando sempre rastros, né? E dentro dessa convivência com a velhice, né, com o envelhecimento, o que eu mais convivia era com esses rastros, né? Então, enquanto os meus amigos do colégio, da rua, estavam brincando de bola, na época já tinha videogames, né? Eu estava aprendendo a bordar com a minha avó, né? E sendo acolhido por ela, né? Então, eu olhava aquele sorriso, eu disse, quantos sorrisos tem dentro da seriedade da minha avó? Porque ali o sorriso já estava marcado, né? O choro já estava marcado, até no silêncio dela. Porque a pele é o maior órgão do corpo, então, ali é onde existe o nosso contato com o mundo, né? Então, eu ficava nessa construção de que os objetos também tinham essas marcas, essa vivência no mundo, né? E eu comecei a pensar que essas não eram um objeto, né? E que eu não estava ressignificando esses objetos. Na verdade, eles já eram ressignificados. Quando eu abri a gaveta da minha avó, que eu via que tinha um sapato ali,
eu sabia que aquele sapato não era mais para se usar, não era mais um sapato. Ele perdeu o sentido de ser um sapato, né? Não era um ready-made, né? Não era uma coisa que foi assim, eu vou pegar deslocar esse objeto. O sapato tinha uma história. Ele já tinha por si uma trajetória e ele gritava essa história, né? Às vezes dentro do sapato tinha um papel contando mais ou menos aquilo, ou estava próximo a um lenço, né? Então essa materialidade é como se fosse uma arqueologia de possibilidades de ficções. Até porque com a convivência dessa questão, quando você conversa com qualquer pessoa, sejam pessoas velhas, idosas, terceira idade, existem várias formas de dizer e pessoas se sentem confortáveis e desconfortáveis com isso. Mas cada vez que você conta uma história, você aumenta, ou você diminui, ou você edita, né? Então a memória para mim se mostrou desde cedo como uma ilha de edição, né? Às vezes você conta, você enfatiza uma coisa. A minha avó, as minhas tias contavam a mesma história, todo dia, mas todo dia estavam cortando, acrescentando coisas. Mas aquilo é memória, né? A memória está sendo construída ainda, ela está viva agora, né? Não tem esse negócio que era do passado. Para mim não existe essas separações. Eu acho que foi a renda que embaçou tudo que eu vi, assim, né? Desculpa. Interessante, Serginho. Obrigada, viu? Eu acho que deu para a gente, né, ter uma afinidade maior e compreender maior essa dimensão do Sérgio, dessas relações de memória afetivas, de muita afetividade, né? Dessa construção do teu trabalho com o embaçamento, né? Essa memória que embaça e trazendo à tona a história dessas mulheres, dessas velhas. Eu não vou me esquecer nunca de uma coisa. Uma vez numa reunião que a gente estava, não sei como foi isso, mas isso ficou, eu não sei o início, eu só me lembro do Sérgio dizer assim, uma pessoa falou, olha, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. Aí todo mundo foi dizendo o que é que queria ser, o Sérgio disse, pois eu queria ser uma velha. E eu nunca mais esqueci isso. Então essa presença do corpo que envelhece, das memórias, é uma camada muito importante, né, no trabalho. Então, obrigada mais uma vez para a gente reafirmar isso. Eu acho que eu vou passar agora para o meu vizinho aqui, né, para o meu querido Felipe Camilo. O trabalho do Felipe Camilo antes de falar do trabalho, né, vamos abordar um pouquinho aqui o Felipe Camilo, que é um artista visual que tem um enfoque na fotografia e no audiovisual, né, Felipe? Tua trajetória começou aí, nessa pesquisa do audiovisual, e a gente percebe que esse teu trabalho que está na Unifoplástica, que é o álbum preto, que é de 2021, né, ele conseguiu ali conformar super bem essas camadas aí dessas linguagens. O objeto artístico, né, vamos dizer assim, a matéria tácita, que é um caderno, né, depois tu vai me dizer se foi feito por ti, o audiovisual, o textual, né, a questão do texto, e a narrativa, alinhavando tudo isso numa performance, né, numa espécie de performance como um registro, né, ali no audiovisual. E me pegou muito o teu trabalho também, assim, quando eu visitei a mostra, fiquei assim olhando o álbum, depois eu fui para o vídeo, aí eu me deparei com uma coisa, nem é o trabalho, nem é o vídeo, nem é essa questão matérica e imagética, é a escuta, né? Quando eu me dei conta da voz, das narrativas, da escrita, eu comecei a entender esse lugar de construção maior do teu trabalho, mais transbordante. Você tem que se deter. É um trabalho, todo trabalho artístico é interessante que você se detenha, mas tem alguns que te detêm por partes, por fragmentos. O dele foi me detendo por fragmentos. Talvez a primeira coisa que eu prestei atenção foram as folhas. Tá? Aí eu queria conversar com você aqui e te perguntar, porque
tem essa complexidade também na construção do teu trabalho, mas tem um lugar que é do Felipe Camilo, de uma construção pessoal, de um artista que traz uma pesquisa, né, que ele vai desenvolver uma tese chamada Comunidade Visível, narradores de imagens do Poço da Draga. Aí eu comecei a pensar, esse lugar aqui dessa tese, dessa pesquisa, né, deve tocar nesse lugar desse álbum preto, de um livro que me chega muito como uma voz silenciada, várias vozes silenciadas, né, e que o livro traz à tona essas vozes, né, traz à tona esse lugar calado pelo tempo. Fala um pouquinho para a gente. Não sei se é isso, que foi isso que me chegou, que eu percebi. Boa noite a todos, todas, todes. Me chamo Felipe Camilo, sou uma pessoa negra, né, artista, pesquisador. Até lembrei que esse tópico é um tópico de conversa, né, sobre esse hashtag pesquisador, né, é uma pauta de conversa com o Sérgio. Mas eu tô com a camisa preta, uma calça clara, tô com um cordão aqui do povo de Genipapo Canidé, povo que eu admiro muito, né? E aí eu tô mencionando isso porque tem uma foto aqui atrás que ela está fazendo 10 anos, ela está aqui do lado, né? Ela não é uma obra ela não é uma obra relacionada à obra que está na Unifoplástica, e é uma foto do camarada Aprac, que é enfim, ele é um Rotiwa, um indígena de uma etnia lá do Centro-Oeste, né? E que fazem 10 anos, eu estou feliz de estar vendo isso, porque esse trabalho ele marca um arco na minha vida, né? De quando eu resolvi separar a minha trajetória artística da minha trajetória pagadora de conta ali, né? Tem as coisas que estão pagando as contas e tal, os processos fotográficos e o trabalho com audiovisual, né? Foram coisas que eu fui tentando proteger de alguma maneira da rotina, né? E esse trabalho que eu fiz em companhia do meu amigo Mário, né, que é um palhaço aqui de Fortaleza, e que a gente foi, enfim, conhecer os Oitiuás, a gente foi conhecer o Aprac, e isso foi em 2013, agora a gente está em 2023, né? E aí, para mim é um arco importante, assim, né? Você tinha falado assim desse momento na infância, né, de um menino que corre assim do meio do sol quente e se abriga numa sala semi-escura da casa da avó. Eu vou associar isso ao fato de eu gostar muito da luz dos trabalhos do Sérgio, né? E agora eu estou entendendo que tem a ver um pouco com essa luminosidade desse espaço e tal. Mas, enfim, esse é um momento fundante, né? Eu tenho muitos momentos fundantes na vida da minha relação com a arte, né? Com a experiência com algumas práticas artísticas. Meu pai era fotógrafo, minha aproximação com a fotografia foi um pouco por isso. Mas eu gosto muito de associar a minha ancestralidade atualmente, né, a minha relação com fotografia, porque minha mãe, ela é mãe de santo, né, minha avó ela foi mãe de santo, faleceu em 2018, e eu acredito muito que a oralidade, né, aí vem essa coisa, a fala, né, e que onde quer que a gente esteja exercitando uma experiência de arte, nos meus processos, a gente pode estar ali numa janelinha que pode se abrir a partir das nossas obras entre o que é biográfico e o que é do imaginário coletivo, né? E eu acho que essas coisas podem vir de atos de escuta, com certeza, né? Aí vem essa aproximação entre a fotografia, o audiovisual e a antropologia, né? A pesquisa e tal. Mas a escuta e a oralidade, mais do que técnicas aplicáveis, né? Que eu acho que replicação de técnica é uma coisa que está muito longe dos meus quereres, assim, e dos meus entendimentos sobre experiências criativas, né? Sobre
como a gente se expressa e como a gente produz e como a gente cria, né? Se a gente se submete à ideia de reprodução dos processos, eu acho que a gente sai um pouquinho do fluxo da vida e pula num outro tipo de pista que é da indústria, né? Assim, e eu gosto muito de pensar nisso, nessa relação com a fotografia e o quanto esses objetos, acervos fotográficos, arquivos fotográficos familiares, né, eles ativam a fala, eles ativam a voz, né, e a partir disso eu consigo entender um pouco da minha forma de me relacionar, de estar no mundo e de pensar obras como o Álbum Preto, né? O Álbum Preto, mais do que pensar assim que é um caderno, mais do que pensar que é uma Bíblia que foi reapropriada, porque ela foi reapropriada, né? Eu gosto de pensar que ele é um despacho, né? Eu gosto de pensar que ele é um despacho, ou então que é uma espécie de patuá, que tem zíper e que dá para colocar todas essas folhas que tem impressas ali. Falo mais já sobre os retratos, mas tem impresso nessas folhas uma prece preta da felicidade, né? Que é uma prece para que os retratos das pessoas que estão ali naquele álbum, que eles se apaguem e levem um pouco da memória que os levou até ali. E a memória que os levou até ali é memória de violência racial, né? E aí o Álbum Preto, ele é uma forma de abordar a violência, mas de reagir a essa violência de algum outro tipo de forma que não só relatá-la, né? E por isso eu pego fotografias de pessoas com as quais eu me identifico com trajetória de vida, né? Garotos com determinadas idades, nas quais eu vivenciei violências diversas, mas sigo vivo, ao contrário de algumas dessas pessoas. E coloco fotografias minhas ao lado dessas pessoas no álbum, né? Então a gente vai tornando um álbum que é cronológico, a gente vai atravessando um retrato de uma criança de 6 anos de idade ao lado de uma foto minha de 6 anos de idade, e essa criança fez a passagem dela aos 6 anos, e essa foto, além da passagem da criança, a foto foi sequestrada pela mídia e, ao meu ver, ela tem pouco descanso, né? Que é uma forma que eu acho que é um sequestro, né? E aí eu imprimo, não no material super durável, mas em folhas, né? A partir da clorofila da folha, numa árvore chamada Árvore da Felicidade, né? E que são imagens que estão ali que vão se apagar, né? São evanescentes, a luz que as formou vai levá-las algum dia. E tem uma prece que está ali convocando para que essas imagens sumam, né? E ao invés de ter o texto do noticiário que acompanha, eu reconstruo esse texto, né? Positivando de alguma forma essa memória, né? Então, eu menciono pessoas do país todo, em geral são pessoas negras, que são marcadas pela trajetória do menino preto, do menino pardo no mundo, né? Que no mundo não, no Brasil, que é um fator de mortalidade imenso, né? Ser menino preto no Brasil. E de pessoas adultas, e a gente atravessa algumas histórias do Brasil recente, mas eu queria só pontuar uma coisa, assim, quando a exposição abriu, parte da minha lista, né, que eu escrevo à mão, assim, no álbum, ela fica ali ao lado para as pessoas complementarem, e aí eu fiquei pensando, será que eu mantenho aqui, será que o pessoal vai entender o uso, né, perguntei à curadoria se a gente não tirava, deixava só para o povo ler e tal, mas hoje eu cheguei e vi que tinham marcado lá um recado que eu queria compartilhar, né? Um recado de lembrança dos 11 do Curió. A gente está vivenciando um processo de julgamento dos policiais sobre isso, né? Alguns dos garotos do Curió estão mencionados no meu trabalho também. Então, eu acho importante de pontuar isso aqui, né? E
a prece está ali também, né? O relato está ali também, de forma oral, como um convite, né? Para que a gente possa, inclusive, permitir o direito ao esquecimento, né? O esquecimento de circunstâncias traumáticas e todas essas coisas, né? Acho que quando a colega falou de processo com cianotipia e tal, assim, de ver a formação da imagem, né? Eu ponto assim um pouco do outro aspecto disso, né? Da imagem que pode ir embora, né? E isso também fala sobre o fato das imagens poderem envelhecer e ter um trajeto natural na vida, que é de sumir, né? De uma hora a gente também poder fazer encerrar o arco da trajetória aqui no mundo, né? Por que não, assim? Então, acho que as histórias também elas podem envelhecer e partirem, né? Fiquei feliz aqui de você falar de velhice e disso, porque eu também me sinto muito tocado por essas questões, né? Pelo o arco de passagem da vida e a brevidade das coisas, não de maneira necessariamente trágica, né? Apesar de abordar a violência, mas eu gosto muito de pensar o trabalho como um patuá e que tem muitas delicadezas e que tem uma vontade de trazer a experiência dessas pessoas para um outro lugar. O teu trabalho tem esse dado antagonista, vamos dizer assim, né? Antagonista no sentido de que ele toca em questões de feridas profundas, né? De vozes que não tiveram o direito de existir. E você traz à tona isso com muita delicadeza. Eu acho que tem um dado de delicadeza, de ordem da delicadeza, de um trato, né, do trabalho com esse lugar do cuidado. E eu queria te dizer que foi isso que me fez uma conexão com o teu trabalho na hora, de parar, de não olhar para a materialidade, mas sim para a escuta. E aí eu acho que um ciclo de conexão se fechou, tá? No teu trabalho. Foi quando tu uniu todos esses pontos e principalmente entregando para a gente essa oralidade dessas narrativas, dessas peles, né? Desses corpos. Tem uma frase que é muito forte no trabalho dele que diz: da pele preta à cicatriz colonial. E isso se repete. Fala, só para a gente... Que esse álbum carregue para longe da pele preta a cicatriz colonial. Então, carregue para longe, né? Essa é a prece que mais se repete ali e que fica como uma força. E agora eu queria convidar você, Nicolas Gondim, para a gente conversar sobre tua trajetória, né? Na construção desse trabalho que está presente na Unifor Plástica, que são os papangus. Tá? E batendo um papo ali com o Nicolas antes mesmo aqui desse nosso encontro, eu suspeitei que esse trabalho dele, né, partiu desse encontro, partiu dessa ideia de um encontro teu com esses personagens que, na verdade, são brincantes, sazonais, que aparecem e desaparecem, a gente falando também um pouco sobre aparições, né, e desaparecimentos. Mas uma coisa muito importante também é trazer esse dado de uma tradição, né? Os papangus fazem parte de uma tradição do povo brasileiro, está ligado a uma ordem também universal, né? Eles aparecem em alguns lugares do mundo, mas essa força não desapareceu aqui do nosso Ceará, de algumas regiões onde eles são muito fortes e estão ligados à tradição da Semana Santa, da Páscoa, né? Quando essas pessoas vão construir a si mesmos com essas formas que a gente pode ver aqui, né? Com esses materiais, engendrando aí essa ficção, né, de narrativas que, a princípio, vem para assustar a turma, né? Vem para dar aquele boom, né? Aquele susto. Saem do meio da escuridão, muitas vezes, com lanterna dentro da boca. Então, como a gente estava falando ali, né? Tem esse dado do susto, mas tem esse dado de que o susto é necessário.
em alguns momentos da vida, né, para a gente acordar, para a gente se ligar a essa dimensão ficcional da vida, que aparece muito nas tradições populares. Então, conta para a gente, Nicolas, como foi isso, e como isso depois é mais um dado aí para você trazer para a gente, de como isso vai se atravessar também a tua trajetória do fotógrafo, do pesquisador de moda, da pessoa que tem a moda enquanto também uma formação, não é? Onde você ativou na vida essa formação. Estava conversando com ele que ele fez faculdade de moda, toda a vida dele foi muito ligada a esse lugar de publicidade, de construção de uma identidade através da moda, e quando ele se deparou com essas figuras, com esse susto que ele tomou, né, veio à tona a ideia para esse trabalho. Fala para a gente. Então, boa noite, obrigado pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui, né, pela primeira vez participando da Unifoplástica. Já participei de outros salões, mas nunca da Unifoplástica. Fiquei muito feliz em ter sido convidado pela Denise e ter sido convidado aqui hoje para falar do trabalho. Então, eu sempre fui apaixonado por moda, né, pela forma como as pessoas se vestem, se comunicam através das roupas. E logo no início eu queria ser estilista, né, cheguei a estudar moda, mas logo cedo enveredei para fotografia, né, para fotografar moda, né. E fotografar moda, na verdade, ali você está criando uma imagem para despertar um desejo, né, para a pessoa comprar roupa ou ter aquela experiência com a roupa. E uma vez, assim, eu viajando, indo para... Eu tenho casa na Peroba, em Capuí, já ando lá uns 20 anos, e viajando ali naquele litoral, eu me deparei com esses seres no meio da rua, né, na estrada, que são os papangus, e achei aquilo fenomenal, assim, surpreendente. Aí comecei a segui-los, sempre ando com a minha câmera, né, lógico, sempre, e chamei eles para fotografar. Foi quando eu fiz o meu primeiro ensaio, né, ainda na época ainda fotografei eles em filme. E tanto que essa primeira imagem aí, nessa época que eu viajei, era Páscoa. Então, quando eu cheguei na Peroba, à noite, esses três apareceram lá na frente de casa, né? Então, a partir daí foi que eu tomei realmente esse susto, né? Ou seja, eu estava ali trabalhando com moda, fotografando moda, criando imagem, quando me aparecem esses seres que são uma verdadeira imagem de moda, que não só representam a moda, mas representam várias outras coisas, né? Então, e o meu recorte, na verdade, é em cima dessa construção que eles têm da roupa deles. É assim, tem alguns lugares que os papangus eles usam aquelas máscaras de bicho, aquelas máscaras de plástico, né, de monstro, mas esses papangus lá da Peroba e dos interiores ali por perto, eles são mais primitivos, assim, digamos assim, né? Eles passam o ano inteiro colhendo caixas, redes, peças que eles misturam, eles cobrem o corpo todo, eles fazem voz diferente, né? E eles saem na rua pedindo agrado, pedindo comida, né? E tanto que esse nome papangu ele vem que na época antigamente eles iam às ruas pedindo angu, né? Por isso que o nome papangu. E aí toda Páscoa eu fico esperando por eles, na verdade, porque eles só aparecem uma noite no ano, né? Eles só aparecem ali na sexta de Páscoa ou no sábado de Aleluia. Então, às vezes eu encontro um ou outro no Carnaval, mas a maioria deles são na Páscoa. Então, eu sei onde que tem. Como eu comecei a fotografar isso lá na Peroba, eu tenho um amigo que ele fez a queima do Judas, né? E a gente passou a fotografar esse evento da comunidade, então fez com que a comunidade, toda Páscoa, realmente os papangus aparecessem lá. Então, começou com 3, 4, 5 e esse último ano, agora, 2023, que são esses papangus que estão nessa exposição, eu fotografei em torno de uns 60. E interessante, assim, que pensar o papangu dentro de uma lógica de imagem, né?
A gente pode pensar o Papangu como ele em si, né, como uma construção ficcional, fabuleica, né, dessas fábulas que a gente não sabe de onde nasceram no tempo, né, num tempo ou outro. A forma como o teu trabalho conformou essas imagens, trazendo um apelo contemporâneo, um apelo de moda, e dando a eles esse outro lugar, né, porque o teu trabalho tem esse estranhamento. Tem essa coisa de você olhar e não saber se é um registro antropológico do Papangu, e claro que não é, porque você dá essa luz, né? Você traz à tona a vibração cromática. Eu retrato. O retrato. Retratos, né? Onde eu fotografo eles exatamente da forma como eles são. Assim, eu não interfiro no processo deles de fazer a roupa. A minha única interferência é colocar eles talvez um fundo neutro e iluminar aquilo. Mas é isso que eu falo. Quando você olha o retrato do Papangu, você sente esse estranhamento. Né? Quem conhece o que é Papangu, sabe o que é Papangu, vê logo que é o Papangu, né? Vê logo que ele esse brincante. Eu, na minha infância, quando eu ia para o sertão e para a praia, eu lembro assim, da imagem dos papangus, né? Que na época me causavam esse susto, né? Esse estranhamento. E mexe com dois imaginários, porque vai mexer com esse imaginário popular, das tradições, das brincadeiras, né? Que a gente só vê mesmo quando está nessa situação endêmica, dentro de uma cidade do interior, do litoral. Na cidade ninguém vê mais isso. Mas o estranhamento é que a gente olha e vê um ensaio também parecido com publicidade de moda. Então, tu conseguiu trazer para perto, assim, friccionar esses universos ali, né? É aquela experiência do olhar que eu tenho da moda, né? De estar fazendo aquilo ali todo dia, mas de trazer uma imagem de moda que não é moda, assim, que é diferente, que não é a moda. E como você falou da moda, a gente está falando aqui da moda, na verdade, quando a moda, quando ela chega, quando é alguma coisa nova, né? Quando é vanguarda, ela causa esse estranhamento, né? Inclusive, na história da arte, o que vem primeiro causa esse estranhamento, né? Então, assim, essa imagem dos papangus, ela vem trazendo esse estranhamento, assim. E a questão da construção, né? Eu acho que a questão da construção, aí vem o sujeito, aí vem a questão da subjetividade deles, humana, porque cada papangu é um papangu diferente. Exato, cada um é diferente. Né? Recebe ali, tem esse lugar, vamos dizer, identitário de cada um, e o que os liga é esse lugar de reafirmar a memória das tradições populares. Anualmente, eles fazem com que esse lugar não se perca, se perpetue ali, né? Eu trouxe aqui a revista Zoom, na verdade, que eu recebi ontem, né? Que é a revista do Instituto Moreira Salles, e saiu uma matéria sobre os papangus. Eu vou passar aí para vocês passarem. E esse ensaio, na verdade, eu fiquei super feliz, porque eles chamaram a Anatécia Pontes para escrever. E, na verdade, assim, ela não escreveu sobre ele, né? Ela escreveu sobre o que é o papangu na vida dela, na situação da vida dela nesse momento, né? Que ela fala das filhas que estão crescendo e que o dente fica mole, cai, e o papangu vem buscar aquele dente, né? Então, ela faz uma ligação assim do papangu com o tempo, né? O tempo eu achei fantástico, assim, a leitura dela. Fabuloso, fabuloso, viu? Vocês todos aí estão de parabéns por trazer para a gente, partilhar com a gente essas histórias, e aí acho que chegou um momento da gente abrir para o público, não é? Se alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma questão que colocasse aqui para os nossos artistas. Eu queria só parabenizar, assim, em primeiro lugar, eu gostei muito de ouvir a fala do Felipe sobre o trabalho dele, porque eu sinto que essas outras estratégias visuais e políticas também, elas reforçam a necessidade da gente não reencenar certas violências, né, que alguns corpos passam, e eu achei muito bonito, assim, e isso do livro, da coisa do despacho, eu acho que tem muito disso. Queria comentar isso. Obrigada, Felipe. E queria também parabenizar meu amigo Sérgio, dizer que eu acho que um trabalho que fala desse feminino e da velhice, num mundo onde as mulheres são praticamente proibidas de envelhecer, né? A gente está num processo aí neoliberal que
a coisa do Botox assim, quem tem Instagram vê que é realmente esse universo dessas bonequinhas, sabe, dessa pele perfeita. Eu acho que o trabalho do Sérgio convoca a gente a pensar uma ancestralidade feminina da mulher do Nordeste, que a gente tem que voltar e olhar para isso, assim, porque é a gente vai ver a gente ali, vai ver as mulheres da nossa família. Isso me toca muito também. Então, queria parabenizar a todos, claro, mas fazer essa partilha assim, de como o trabalho do Sérgio chega para mim, acho muito especial. Obrigada. Para o nosso colega Sérgio, há 20 anos, eu sou ali do Maciço de Baturité, se a gente falar há 20 anos que era do Maciço de Baturité, era considerado interior, né? Hoje é bem ali. Eu, como sou estudante de economia aqui da casa, e tenho um certo apreço, por mais que de forma bem amadora a arte, estou tentando entender e começar a entender isso, porque eu acho bacana, acho legal. E o Sérgio falou algo que me chamou a atenção, que são as lembranças, né, daquele momento, né, quer seja, se é que pode se considerar negativo ou positivo, não sei, que define hoje parte do artista que você é, ou pelo menos procura definir ou procura se encontrar. Eu digo isso porque, como amador, eu faço aqui os meus quadros de pintura acrílica em casa, com a minha assistente, que é a minha filha de 9 anos, e a gente sempre, na criação, me vem as memórias do interior. As memórias, o andar na estrada, o sol do meio-dia. E você falou sobre alguns momentos que aconteceu, o rasgar da roupa na praça, o refúgio da praça para a casa da avó, se refugiando ou se protegendo ou se encontrando numa meia-luz ou num ambiente meio escuro, e ali, talvez numa janela, se protegendo do mundo lá fora, no qual você queria descobrir, mas aproveitando o mundo da meia-luz ou da meia-escuridão no aconchego da avó. E aí me veio essa questão. A ausência desses elementos, quer seja positivo ou quer seja negativo, mudaria ou teria uma entonação diferente do artista que você é hoje? Sim, eu acredito que algumas coisas nascem com a gente, né? Assim, eu acho que eu não me... Eu acredito que se eu tivesse também não nascido, né? Talvez existisse um artista que curtisse fizesse esse percurso. Mas como eu nasci assim, né? E o ambiente me jogou para um lado, eu também não sou vítima, eu também reagi, eu tentei reagir, né? Eu me fantasiei de papangu ali no sentido de assustar também, e acredito que até hoje eu seja esse papangu. Eu acredito até que todos os artistas, não precisa ir para o interior para você ver um monte de gente pedindo angu, não. Nós, artistas, somos papangus, nós estamos pedindo angu todo dia. A gente tá produzindo hoje um trabalho, um processo, dentro de um sistema que nos pede produtos, que nos pede modismos, né? Porque existe modismo dentro da arte também, né? E para você se desvirtuar daquilo que você vem construindo como parte de sua existência, como uma parte fundamental da sua existência, que fundamenta a sua existência, né? É difícil segurar essa onda em cima dessa necessidade de produção, né? E o pós, né? Por exemplo, nós temos um processo criativo para jogar dentro das instituições, dentro dos museus, né? Um processo criativo que ele vem com o tempo, e o tempo que a gente vive é o tempo do dinheiro, é o tempo que a gente se dedica, aquilo ali tudo é dinheiro, né? O processo que se é falado hoje
é um processo muito ligado ao dinheiro, porque é um tempo, é pesquisa, é uma viagem que a pessoa faz a um determinado lugar, um determinado espaço, né? E existe também o pós, né? O pós-processo, né? Depois de construir aquele trabalho, né? Qual é o próximo passo, né? O que é que nós, artistas, o que é que os papangus recebem para queimar o seu Judas? Né? O que é que a gente recebe para poder dar esse outro passo? Porque enquanto produção de conteúdo, produção de pensamento, produção estética, de crítica, de tudo isso, nós estamos aqui segurando essa onda. Então, eu acredito que não precisa a gente ir longe para ver os papangus, né? Eu acho que os artistas são papangus. Nós estamos aqui também assustando também. Mas a gente assusta porque a gente tem medo. Porque a gente tem medo desse mundo. A gente é também agredido por esse mundo. Que só sabe quem está na pele do artista. Né? Eu hoje tive algumas lições aqui, mas uma das maiores lições que eu acho que eu tomei aqui foi: existe processo criativo. Né? E foi tu que colocou essa interrogação para a gente pensar. Será que processo criativo não é mais uma demanda desse sistema? Parte de um repertório do sistema, de uma estrutura que o artista vem sendo engendrado desde a criação até desse nome, artista, né? Que a gente pode colocar também em xeque. Mas existe lugar fora desse sistema, existe lugar fora desse lugar, porque assim, é difícil, porque a gente tem que falar e colocar o artista dentro de uma certa lógica da qual ele passa o tempo todo dando os saltos e os pulos dele para tentar entender como é que ele sai, não é? E isso, para mim, que é o lugar de construção do artista. Né? É esse lugar de embate o tempo todo, de choque o tempo todo, de questionamento o tempo todo. E sim, de ainda se colocar dentro do sistema. Né? É esse lugar de entrar, de sair, de se questionar. Eu acho que vale muito a pena a gente, quando usar a palavra sistema, né, se existe artista fora disso, do sistema, né, é bom a gente mencionar, né, que é dentro de um sistema capitalista, neoliberal, né, e que existem muitas experiências que são experiências criativas em diversos aspectos que não correspondem a esse processo de produzir produtos para circularem dentro do mercado, que isso é o que faz qualquer trabalhador ou qualquer empresa dentro de um mundo de empresas e trabalhadores, né? Mas a gente tem experiências de artistas indígenas, por exemplo, né? E outros tipos de formas de entender a própria existência, como o Sérgio tem insistido muito aqui, né? Eu gostei muito que o final da fala dele a princípio, né, fala sobre um nevoeiro, né, e tal, sobre essa indefinição, sobre essa indeterminação, né? Determinar, por fim, né, cortar, isso é tudo coisa da lógica industrial, e que do mesmo jeito que o mundo sente o esgotamento que a gente tem ao transformar as coisas em produto e o mundo ao nosso redor em matéria-prima, do mesmo jeito que a gente está sentindo esse tipo de esgotamento, isso está dentro da lógica do mercado da arte também, né? O artista não é só um papangu pedindo angu, né, ali, mas existe um outro cansaço aí, né? Fora o pedir angu e o vender antes de querer comercializar, né? Existe um submetimento a essa ordem de precisar produzir coisas consumíveis, né? E existem outras formas de pensar a arte e finalidades para ela, né? Eu acho uma experiência muito legítima você pintar com a sua filha, você pintar cenas do interior, né? Simplesmente porque
você lembre, porque você quer vivenciar aquilo, e sem necessidade de entregar isso para a próxima, de inscrever no próximo edital, no próximo salão, ou de chamar de uma pesquisa, né? Isso tudo é parte de um processo neoliberal que tem consequências nefastas, tem consequências muito ruins, né? E uma delas é tirar, muitas vezes, a produção do artista do próprio fluxo ali de experiência existencial, né? Mas, enfim, estava comentando isso para a gente pensar também que não são só as experiências ligadas ao consumo dos recursos naturais que estão indo embora, porque as fábricas e a Monsanto e o agronegócio estão destruindo o planeta, né? O circuito da arte, ele é tão marcado por essa experiência nefasta, embrutecedora, né? que é não é nem um efeito colateral, né? É uma marca fundante do circuito da arte. Espero que todos tenham gostado da nossa conversa. E na próxima edição da Conversa com o Artista, nosso diálogo sobre arte continua. Sob mediação do artista plástico Roberto Galvão, trouxemos o homenageado José Guedes para contar um pouco mais sobre sua trajetória e seus processos criativos. Não deixa de conferir.